poderosa recaia sobre toda a família, que Ele proteja todos os lares, e que seja um lar de harmonia e paz, para que nossos filhos conheçam a força que brota do amor. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Que bom que hoje é segunda-feira. Afinal de contas, segunda-feira é dia de semeadores. E quem são esses semeadores? Alguém nunca veio aos semeadores? Levanta a mão quem nunca veio. Olha, quanta gente nova aqui nos semeadores. A gente pode definir semeadores mais ou menos assim, um bando de louco por Jesus. Mas na verdade, o que nós somos meros espalhadores de sementes, de uma semente muito preciosa, que é a palavra de Deus. O que fazemos aqui é jogar essa semente toda segunda-feira, na esperança de que ela caia em solo fértil, ou seja, no coração de vocês, e que ela germine, e que ela dê frutos, a 1 por 30, a 2 por 60 e a 3 por 100. Irmãos, e se isso acontecer, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o semeador, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor que vai trazer a palavra. Nós somos semeadores, só jogamos a semente. O resto é com o Espírito Santo. É Ele que faz um milagre na vida de cada um de nós. E que milagre é esse? Ele nos empodera, Ele nos traz a salvação tão necessária. Ele que vai nos possibilitar voltar a estar na face do Pai um dia, do qual nós fomos destituídos lá no Éden. E hoje nós vamos jogar essa semente falando de um tema muito importante, que é nada mais, nada menos de um dos projetos mais lindos de Deus, que é a família. E essa família que está sendo tão atacada ultimamente, as famílias fugiram da cartilha que o mestre lançou. As famílias hoje em boa parte podem ser comparadas a uma obra, a uma construção, em que a gente, ao invés de colocar peças novas, vai fazendo gambiarras e colocando peças alternativas. É como se eu fosse trocar a fiação desse tempo. Ao invés de comprar peças de fio nova, eu juntasse um bocado de pedaço e saísse emendando. Ia acender a luz? Ia. Mas tinha uma boa chance de dar errado, curto-circuito. E assim, é uma família que foge dos padrões que Deus escreveu, que Deus planejou para a gente. E esse desajuste familiar, ele acaba gerando uma sociedade doente. E é uma sociedade como a nossa, tão cheia de problemas, tão cheia de mazelas, de vícios, de violência. Mas o nosso Senhor e Salvador, Ele sempre nos dá esperança. E é para falar sobre esse tema tão importante, eu convidei um preletor tão importante, um homem de Deus que tem deixado muita saudade aqui na gente. Durante muito tempo eu sentei nesse banco aqui para assistir a vigília dele nas noites de sexta-feira. Quem lembra da vigília de Valência na sexta-feira? Levanta a mão. Eita, que saudade, viu, Valência? Que saudade. Vou dar uma dica para o novo Deão, se eu fosse ele, trazer ele de volta. Só uma dica. Estou pressionando, não, é só uma dica. Então, Valencinha, meu irmão, chega cá, querido. Recebam com muito carinho o pastor Valência. Olha, eu sou amigo e fã dele, porque eu aprendi muito com Valência, né? Nós estamos... Hoje faz tempo que eu
Não recebo ele lá no meu restaurante. Antigamente ele ia direto almoçar lá. Acho que ele deve ter arrumado um restaurante com a família mais gostosa, que ele sempre ia lá bater papo comigo, almoçar, mas A comida piorou muito. a comida piorou. Tá vendo aí? É meu amigo. Aqui não, pastor. Mas a saudade grande que eu tenho. Mas Valença não mora aqui em Recife. Valença mora em João Pessoa, né? E ele veio de João Pessoa para trazer essa palavra para a gente. Vocês vejam que é um compromisso no nome de Deus. É para trazer a palavra, ele não mede distância. Eu já vi Valença dirigir 4 horas. Antigamente não era nem João Pessoa, era interior da Paraíba, não era Valença? Guarapira. Dá umas 4 horas de viagem para cá, mas ele vinha, trazia a palavra dos semeadores e voltava na mesma noite dirigindo umas 4 horas para lá. E assim, é assim, Deus levanta homens assim como Valença, que não mede distância, tem tempo para cumprir o eis-me aqui. E é com muito carinho que eu vou passar o microfone para ele, e eu tenho certeza que cada um de vocês vai receber a porção de bênção que veio buscar nessa noite. Mas tudo aqui começa em oração, não é verdade? É verdade? Tem algum pastor aí no Recife? Eu não vi. Tem algum pastor aí? Tem não? Olha, faz tempo que eu não vejo. Sempre tem um pastor ali vindo receber a bênção, mas hoje não tem. Então, tem seminarista, tem ministro. Então vou orar aqui, eu vou orar pelo meu irmão aqui. E eu queria que vocês estendessem suas mãos para ele, a gente orar. Pai querido, Pai amado, eis aqui teu servo, Pai, que veio de longe para ministrar a tua palavra, Senhor. Unge os lábios desse teu servo, Pai, para que saia dos lábios dele não seja o que vem do coração dele, pois o coração do homem é enganoso e corrupto, Pai, mas que venha de ti, Senhor, que venha de ti para os nossos corações, que ele seja boca tua nessa noite, Pai, que ele possa trazer tua preciosa semente, que é a tua palavra, Pai, e que ela possa nos abençoar nessa noite. Coloca muito amor no coração desse teu filho, para que essas palavras cheguem em nossos corações com muito amor, Pai. Se necessário, sim, Pai, com exortação, mas sempre com amor. É o que te pedimos, Pai. Esteja com a gente nessa noite e abençoa a cada um desses que veio aqui hoje receber a sua porção de bênção, que eles possam levar e que essa semente possa germinar e dar fruto. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. É sempre com muita alegria que eu estou aqui na igreja, ao qual eu cresci espiritualmente, né? Eu nasci aqui em 1994, né? Um novo tempo, né? E foi muito bom, né? A gente, meu lindo, estou lhe vendo daqui, meu Deus abençoe, né? Se a gente for falar com todo mundo aqui, né? Se sinta abraçado, deixa, porque olha, o ser humano é terrível. Aí você veio falar com uma e pronto, acabou. Você fala, oi, aí tem que falar com o outro, oi, aí tem que sair falando. Então, meu Deus, ele falou com o outro, não falou comigo. Aí pronto, não falo mais com esse pastor, não vejo mais ele, não assisto mais ele, pronto, acabou-se. O relacionamento acabou. Mas assim, é muito bom a gente estar aqui nesse lugar que eu me lembro dessa igreja ainda em 94, ainda um pouquinho não tinha essa parte, estava construindo essa parte aqui, mas era um tempo assim, foi um tempo muito especial que Deus colocou no meu coração. E eu me sinto muito honrado de estar trazendo uma mensagem da parte de Deus para você. Então, que eu diminua e que cresça o Senhor aqui nesse lugar. Que você entenda como palavra de Deus para o teu coração, como reajuste às vezes a gente é como máquinas que precisam de reajuste para apertar o parafuso, e Deus nessa noite quer apertar alguns parafusos da nossa vida para ajustar, e a gente ajustado fica muito melhor de viver. Só não gosta de ajuste quem não tem o Senhor no coração. Esse não gosta de ajuste, é verdade, porque quem gosta do Senhor, ele não gosta nem de pregação, aquelas pregações que alisa muito, sabe? Não, porque você é um cara legal, é bacana, vai chover bênção sobre a sua vida, e tudo bem. Mas quem gosta mesmo do Senhor, gosta de palavra que bota você no eixo, que bota você no prumo, que ajuste a sua vida, que faça você ser um novo homem, uma nova mulher. Todos os dias nós precisamos ser um novo homem e uma nova mulher. Ninguém aqui está preparado, ninguém está pronto, porque se tivesse, Deus já tinha levado. A gente está aqui para ser ajustado no Senhor. E eu quero começar
lendo um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Lembre que a gente vai falar sobre famílias desajustadas, que estão vivendo de forma disfuncional, que é o projeto de Deus. Então, a minha intenção aqui é gerar no nosso coração, despertar para aquilo que a gente está agindo de forma contrária à vontade de Deus, e a gente começar a agir segundo a vontade de Deus. O que é que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, verso finalzinho do verso 2, que a vontade de Deus, ela é o quê? Então vamos viver ela, então vamos viver essa vontade. O texto de 1 Timóteo 5,8 foi o texto que foi usado pelo meu irmãozinho Silvino, que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Olha que coisa séria. Se você não cuida da sua família, isso está lá em Timóteo 5,8. Se você não sabe cuidar da sua família, que mesinha pesada. Eu tentando mexer ela aqui, a bicha, eu digo, será que você é presa no chão? Mas não, a bicha é pesada mesmo. Ou sou eu que estou fraquinho, né? É uma coisa ou outra, né? A bicha é pesadinha, né, Silvino? Essa é pesadinha, né? Que agora que eu vi que ela é de ouro, rapaz. Então, querido, isso tem uma prova até muito concreta e grande quando a gente olha para as famílias de alguns pastores. Quando a gente vê pastores vivendo dificuldades profundas com seus filhos. Por quê? Porque pensou nos filhos dos outros e esqueceu da sua casa. O primeiro ministério do pastor é a sua família. O seu primeiro ministério, você que gosta de cursinho, encontro de casais, encontro de jovens, é tua família. Não adianta você viver aqui dentro da igreja no ativismo, porque o nome disso é ativismo. Quando você está aqui, não, porque eu estou na obra, a sua obra começa dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. É lá que começa, com os seus pais, para que a coisa possa funcionar. Se não estiver agindo dessa forma, está de forma disfuncional. Não está agindo da forma que segundo o Senhor quer. É interessante, eu vou ler algumas palavras de Deus. Veja, muitas vezes a gente vai dar uma palestra, alguma coisa, e a gente usa muito, não porque é o teólogo, porque é o filósofo. Eu quero usar a Bíblia, amém? Eu não quero usar o teólogo disso, porque quem tem que falar comigo é o que a palavra diz. O que o teólogo pensa, ele é igual a mim. Ele vai pensar igual a mim. Você entende? Às vezes a gente bota muita... Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que ele não estudar, nem isso. Eu estou dizendo assim, que a minha primária da minha vida tem que ser a palavra de Deus. E depois eu vou ver o que o teólogo diz. Porque se Deus falar comigo, eu não preciso mais ouvir o que o teólogo vai dizer. Eu não preciso mais ouvir o que o filósofo vai dizer. Eu preciso ouvir o que a Bíblia vai me dizer. O grande problema é que a gente não lê. Aí sabe o que a gente faz? Não lê a palavra. Aí a gente quer ouvir o que o cara diz, para poder a gente se basear naquilo que ele diz. E às vezes o que ele está dizendo é errado. E aí? Você guardou toda a sua verdade na verdade de uma pessoa, de um homem. Então eu quero ler a palavra de Deus para você, para que você possa ter. A primeira palavra está lá em Gênesis. Eu não sei se Felipe está por ali, pegaria rápido, não, né? Eu vou ter que ler aqui mesmo, né? Gênesis capítulo 1, o verso 26 ao 31, a gente vai começar a entender que a vida é um lindo e maravilhoso projeto de Deus, amém? O bem mais precioso que eu e você nós temos é a vida, gente, a vida, e ela foi um projeto de Deus para mim e para você. E ele começa dizendo assim, capítulo 1, verso 26, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encha a terra, sujeitai-a, tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que rastejam pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso lhe servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam, todos os animais que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Eu acho fantástico esse texto, porque primeiro, a gente vê claramente que nós somos frutos
fruto de um Deus de amor que pensou em todos os detalhes. Ele não lançou você por acaso na vida, Ele preparou tudo para mim, para você. E é tão interessante quando Ele está acabando a criação, que Ele vai desde do primeiro dia, que Ele diz haja luz e tal, que ele vai encerrando e vai dizendo assim, e tudo que Ele fez Ele achou bom. Quando Ele faz o homem, Ele diz assim, eis que Ele disse que muito bom. Cara, isso é maravilhoso, é Deus dizendo assim, você é a minha perfeição daquilo que eu construí, você é aquele que a minha imagem e semelhança. Gente, era para a gente amar esse texto, sabe, e ver esse texto e dizer assim, obrigado Deus. Se a gente caminhar mais um pouquinho, 2,7 vai dizer que Ele soprou nas nossas narinas um fôlego de vida, e a gente passou a ser alma vivente. Queridos, não foi você que se criou altamente assim, você não é autoexistente, você não fez assim, sou eu, não foi isso. Você foi criada por alguém que te ama, por alguém que lhe criou, me criou em amor. Então, a família, queridos, na grande realidade, se a vida é o projeto máximo do Criador, e ela é construída, formada através de quê? De uma relação de um homem e de uma mulher. Deus cria o homem, e depois Ele diz assim, eu vou dar o privilégio a vocês, de juntos, vocês poderem trabalhar comigo na construção do reino, porque não existe outra forma, se não for através do homem e da mulher, juntos, reunidos, para dar o quê? A continuidade da criação, gente. O topo da criação somos nós somos a obra-prima de Deus, o final, o topo somos nós. O problema é que o mundo tenta roubar isso de você, e você começar a se sentir pequeno. Nunca se sinta grandioso, porque você é o topo da criação. Deus te chamou para isso, Deus não te chamou para ser pequeno, Deus te chamou para ser grande, e essa grandeza, ela não está dentro daquilo que você começa a conquistar aqui nessa terra. Não é aquele cara que tem mais, é aquele cara que mergulha mais, é aquele cara que vai mais na profundidade. A intimidade com Deus é que vai fazer a diferença do tamanho de quem você é. Porque, querido, não falta gente com tanta coisa e com nada, e muitos da gente lutando em busca de tão pouca coisa, gente, se satisfazendo com tão pouca coisa. Eu conto uma historinha que eu passei muito tempo querendo uma Ferrari, né? E aí, meu lindo, tudo paz? Eu buscando uma Ferrari, aquela coisa que a turma, não, quando você comprar uma Ferrari, né? Senta aqui, ó, todo mundo está olhando para tu, está roubando a atenção você fica ali. Então passei muito tempo na minha vida querendo uma Ferrari, porque cara, tem que ter uma Ferrari. Irmão, comprei a Ferrari vermelhinha, bonitinha, da mesma cozinha que todo mundo quer. E aí, não adiantou de nada, comprei ela, cadê a felicidade? Ela está lá em casa, guardada na estante, lá, botei ela lá, e continuei com o problema. Irmão, é o mergulho que você der na intimidade com Deus que vai fazer a diferença na sua vida. A família, queridos, é um lindo e maravilhoso projeto de Deus. Entenda isso. Deixa eu ler aqui o capítulo 2 de Gênesis, para a gente ir construindo a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que diz assim, a partir do verso 18: o Senhor disse ainda, Gênesis 2, a gente vai começar o verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver o nome que eles dariam. O nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, mas para o homem não se achava auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez ele cair em sono pesado, e esse adormeceu. Tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, nós somos e pertencemos a um lindo projeto de Deus.
Não temos o que contestar disso aí, porque está escrito aqui, amém? Você entende isso? Que Deus une homem e mulher, torna uma só carne, e é dessa só carne que começa a gerar filhos, gente. E é tão lindo, se você lembra lá no verso 28, quando ele diz de forma muito clara, 1:28, que ele diz assim: sejam fecundos e multipliquem-se. O que é isso? Gerem filhos, construam famílias felizes, desfrutem, construam história de amor. O grande problema é que o inimigo da nossa vida quer colocar no meio do seu coração de que isso é falho, de que família é ruim, de que família não é, família só serve para fotografia. Não, família é projeto de Deus. O que aconteceu? O pecado detonou a família, tirou ela da função principal. O nosso grande problema é um só, gente: pecado. Acabou. Não tem nenhum outro problema no seu pecado. Quando a gente vence o pecado, a gente vence a disfuncionalidade da nossa vida. A gente começa a ter a função a qual a gente foi predestinado por Deus. Eu e você precisamos nos perguntar sempre: nós estamos vivendo, eu estou vivendo o padrão de Deus? Porque, meu irmão, não adianta você vir sentar aí na cadeira e ficar com a cara para mim assim: estou entendendo tudo, e não sair daqui e agir, porque então você não está entendendo nada. Aqui é lugar de transformação, não é lugar de emoção. O problema é que a igreja, ela transformou-se num lugar agora de emoção. Ai, pastor, quando eu vou, eu sinto um negócio e me arrepio. Tem gente que está assim, ouvindo a palavra e olha para o outro, bate assim: olha aqui como eu estou todo arrepiado. Puxa, o que é que tem que tu está todo arrepiado? Vai mudar o quê? Nada. Aí sai daqui, baixa o cabelo tudinho, desarrepiou e já está aí pela rua fazendo tudo que não agrada ao Senhor. Você tem que sair daqui transformado, amém? A igreja é um lugar de transformação, não é lugar de emoção, lugar de se sentir assim, mais ou menos. E você pode até se sentir, claro, uma intimidade com Deus, a graça de Deus, mas Deus chama a mim e a você para transformação. Por isso que a gente precisa entender e se perguntar: eu estou vivendo o padrão de Deus na minha família? Eu sou o homem da família, eu sou a mulher da família, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a filha, o filho. Eu tenho cumprido a função que Deus predestinou para a minha vida. Se a gente pega um trem, bota ele no trilho, é maravilhoso ele andando no trilho, mas tira ele do trilho, ele perdeu a função, aí é tragédia. Então, quando você perde a sua função, Deus preparou você e a mim para andar no trilho da vida que Ele preparou de forma linda. Quando eu saio desse trilho, estou fadado ao quê? A tragédia, gente, a desgraça, a fatalidade. Então, a coisa mais terrível que pode existir são homens e mulheres que olham para a sua vida e acusam Deus. Mas Deus, o cara tem uma vida destroçada, vive na prostituição, na pornografia, vive de uma vida dilacerada em sexo, não sei o que lá. Aí pega a AIDS. Aí quando pega a AIDS, mas Deus, por que tu deixasse? Como você faz uma pergunta dessa para Deus e acusa Deus, onde você foi a pessoa que foi buscar? Porque você não viveu o padrão de Deus. Vamos dar uma lidinha aqui, num texto bem interessante. Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte. Eu sou apaixonado demais por essa palavra, por isso que você tem tudo nela, você não precisa, mergulhe nela que você vai ver, que você vai encontrar todas as suas respostas. E olhe lá, muito mais do que as suas dúvidas, além de responder, Deus vai te encher. Final do Sermão do Monte, Jesus falou um bocado de princípios, valores, preceitos para a gente viver bem. Aí ele encerra dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e age o que? Pratica. Será como um homem prudente, comparado a ele, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela terminou desabando, e grande foi a tragédia dessa casa. Queridos, isso é muito simples de entender. Se eu escuto a palavra de Deus, se eu leio a palavra de Deus e não pratico, eu não vou ter uma vida saudável, gente. Minha família vai ficar disfuncional, a minha vida vai ficar disfuncional. Eu vou viver um padrão do mundo, e o mundo jaz aonde?
maligno. O problema é que a gente vive como se fosse viver aqui eternamente. Minha irmã, largue desse mundo. Deus disse a mim uma coisa muito interessante, eu guardei no meu coração. Ele disse assim: quanto mais você se apegar às coisas desse mundo, cada coisa que você se apegar é uma porta para o inferno. Meu irmão, tu entrou no meu, de goela abaixo a minha assim, eu digo, meu Deus do céu. Mas eu só sai se você quiser. Como é que você é com a gente? O negócio é com a gente. Ele disse: se desapegue de tudo. Porque eu sou o Senhor de tudo. Você está se apegando a muito pouco. Você está se achando e se apegando, então deixe-se de se desapegue, porque cada apego é uma porta para o inferno. Presta atenção se não é. Porque tudo que você se apega, você transforma em idolatria, poder na sua vida. Tudo que você se apega passou a ser poder na sua vida. Querido, estamos vivendo, assim como foi o que trouxe para o meu coração, uma sociedade, né, que está totalmente adoecida por causa de famílias que estão vivendo disfuncionais. Vamos dizer, não existe mais pai, mãe, irmão, filho, irmã. É uma loucura, é aquela história de cada um por si. Gente, foi muito bom ser filho na minha época, eu sou muito sincero. Estou com 62 anos, não teve coisa melhor, acho que a melhor geração que teve foi a minha, não sei se porque foi a que eu vivi, mas a geração da gente foi bodybuilder, foi assim. Vocês mais velhos, quem tem 62 para cima, tem 60 anos para cima, assim, levanta a mão assim para eu ver. Meu irmão, a gente foi muito feliz, não foi? Seja sincero. Essa turma de hoje não sabe o que foi ser feliz, não. Tudo a gente era bom demais. Esse negocinho de medinho, ai, ui, ui, né? Não. Aí falava um negócio, isso é racismo, isso eu não sei o que lá, você é uma menina, era bom demais, não era não. A gente brincava com o outro, tinha uma liberdade fantástica, gente. Hoje é o seguinte, o cara diz uma palavrinha, você me machucou profundamente. Eu tenho que procurar meu psicólogo, meu coach, meu pastor e meu psiquiatra, para eu poder sair desse abismo que você me colocou. O que falta é a liberdade de viver, de ser feliz, quer pular, pula, quer gritar, grita. Hoje o Brasil é o melhor lugar do mundo, vocês sabiam? Porque a gente ainda tem essa liberdade de brincadeira. Politicamente a gente não está muito legal, assim, a gente anda meio, faz muito tempo que a gente anda meio capenga, vai para o outro. Mas de pessoas, de gente, pelo menos essa alegria de brincar, de falar, essa liberdade é bom demais. A gente vai lá para fora, todo mundo assim, ninguém pode invadir o espaço do outro. Nesse ninguém pode invadir o espaço do outro, cria-se uma distância muito grande um do outro. Lá nos Estados Unidos tem aqueles condomínios imensos, condomínio de 1000 casas, grande, aquelas casas, cada casa linda. Você não vê uma pessoa na rua. Menino, aqui não pode ter um negócio. Eu tenho uma filha mais do meio, ela mora em condomínio, mas ela e os meninos dela, tudo pela rua, juntas com os meninos. É uma rua, aí faz, bota aquelas cadeiras na calçada. Você não vê isso, porque um tem medo de invadir a privacidade do outro. E isso termina trazendo uma vida disfuncional, difícil de viver. Há uma quebra da funcionalidade do ser humano. Ele saiu do trilho da vida. E aí vive essa tragédia, essas dores. Uma família disfuncional é aquela que, em necessidades materiais, sociais, espiritual, afetiva, cultural, deixaram de funcionar corretamente. E começa a sofrer. A disfuncionalidade a gente é muito fácil de entender que é algo que não está funcionando corretamente. Então não tem o que a gente discutir sobre isso. E o resultado dentro do ambiente familiar dessa falta de função correta pode ser severamente danoso para todas as pessoas que compõem aquela família. Aí eu vou dizer uma coisa a vocês, que aqui só tem adulto, principalmente as crianças. Principalmente, aqui já existe, porque tem muita menina jovem, rapazinho ainda por aqui, que já são pessoas que já têm sofrido com essa disfunção da família. Criado pelo próprio ser humano, por quê? Hoje, por causa de mim e você como homem, a gente não soube agir o padrão de homem. O que é que a gente fez? As nossas esposas precisaram ir para a rua trabalhar. Por quê? Porque muitos homens naquela minha época trabalhavam, abandonavam a mulher e deixavam ela sem nada.
E aí a mulher começou a ver, epa, eu preciso me virar, porque senão eu vou ficar largada. E os caras iam para a rua para arrumar mulher, outras famílias, outras... Então a mulher disse, peraí, eu preciso me ajustar, eu estou sofrendo. E a mulher começa a ganhar um campo de mercado de trabalho, ao qual ela não foi criada para isso, porque ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea. Então, veja que o padrão começa a sair de Deus, começa a fugir, e a gente começa a ter o quê? A Bíblia diz que depois do pecado, a mulher começa a ter o desejo e o domínio do próprio marido, está lá. É uma maldição lançada sobre o ser humano, gente. Aqui não é o céu, bota isso na sua cabeça, que aqui não é o céu. O céu, o paraíso, é onde a gente vai se encontrar com o Senhor, e Ele vai habitar conosco, e Ele diz lá em Apocalipse que não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais lágrima, é alegria, e Ele vai se fazer presente. Então eu vim muito para perto dela, atrapalhando aí você. Eu não consigo ficar parado não, se eu ficar parado eu morro. Então, queridos, as famílias disfuncionais são aquelas nas quais existe um funcionamento patológico com relação a todas as áreas, principalmente a comunicação. A comunicação, a ausência de espaço para a expressão dos sentimentos, das ideias, das opiniões, outra forma de ser ou de ser compreendido. A gente às vezes não tem mais o que? Diálogo dentro das casas, gente. Não existe uma forma saudável. Eu não falo de diálogo desconstrutivo, eu falo de diálogo construtivo, que bota você lá para cima, que leva você para um astral legal. A esposa chegar do marido, mesmo que ele esteja errado, vai chegar assim, senta aqui, meu filho, vamos ver aqui. O marido também, senta aqui, minha filha, pega o filho, meu filho, vem cá, a gente precisa andar desse jeito. Tem uma música de Jota Quest, que minha mulher, ela sempre diz que aquela música é a minha cara, mexe muito com o coração dela, eu até me emociono. Quando diz uma frase que marca ela, que diz assim: você faz sempre tudo errado. Quem lembra dessa música do Jota Quest? Ele diz assim: eu quero, eu acho que o nome da música é Você. Ele diz: é fácil? É não, é difícil, nada de fácil. E ela diz: você sempre faz tudo errado. Que diz assim: eu quero tirar um sorriso de você, eu quero ser a sua insônia. Quando eu quero ser a sua insônia, eu sou a sua insônia, alguma coisa, eu faço sempre tudo errado. De qualquer jeito, nem que seja só para mim levar para casa, um dia normal. Vitor, quando tu não é em casa, tu beijar a boca de um jeito que faça ali, que faça ali. Mas nessa não, vai que você quer roubar assim. Eu entendi. Você não percebeu? Eu vou ficar por aqui caladinho, depois chega devagarzinho. Devagarzinho. Você está numa posição. Você está numa posição disfuncional. Mas essa não. Então, deixa eu ler aqui um texto que também está lá em Efésios, capítulo 6, que vai dar uma dicasinha para a gente, pai, essa questão de família. Efésios, capítulo 6. A partir do verso 1, diz assim: você que é filho, dá uma escutada legal disso aqui. A palavra de Deus, ela tem tudo para a gente. A gente não gosta de obedecer ela, porque ela às vezes bate de frente com aquilo que a gente precisa fazer. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Vamos destrinchar aqui tudo. Filhos, obedeçam aos seus pais em quem? No Senhor. Então quer dizer que se seu pai estiver fora das instruções do Senhor, você não precisa obedecer. Você entende isso? Isso fica muito claro para você? Então, dentro do padrão de Deus, você, filho, não é escravo do seu pai nem da sua mãe. E nem você, mamãe, que está por aqui, você é dona do seu filho. O dono, papai, que é dono do filho. Não, a palavra não nos dá esse direito. Ele deu primeiro o filho, não é nem nosso. O filho não é nem nosso. Se você olhar lá em Salmo 127, verso 3, diz assim: filho é o quê? Herança do Senhor. Quando eu falei, o filho não é nem nosso, Alcides acordou, abriu o meu olhão assim, disse: como é esse negócio, pastor? Herança de Deus. Deus dá a mim, a você, para a gente cuidar do filho, amar, educar, colocar ele no padrão de Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? Que a criança que é ensinada no caminho do Senhor, mesmo quando cresça, nunca vai sair desse caminho. Mas a gente não acredita. O problema é que a gente precisa acreditar mais nessa palavra. E ele continua dizendo assim:
honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E essa promessa é o quê? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Queridos, quer ter uma vida longa, quer ter uma vida cheia de honra, honre seu pai e sua mãe, ame seu pai e sua mãe. Mas honrá-lo não significa fazer as coisas erradas por ele. Vocês entendem isso, né? Não precisa a gente desenvolver isso, mas você entende. Honrar não significa fazer a coisa errada. Honrar significa saber que ele é seu pai e sua mãe, e que foi ele que cuidou de você. Alguns aqui eu sinto até um lamentar, porque tem alguns que nem tiveram esse privilégio de pai e mãe juntos, ou do pai que talvez nunca nem conheceu, ou de uma mãe que nem conheceu, enfim, tem pessoas que até quando a gente fala nisso, chega até a doer, mas isso é por quê? Porque é disfuncional. Sempre foi para ter papai, mamãe e filhos, gente. Só que a bagunça do pecado foi que detonou as nossas vidas. E o verso 4, quando ele diz assim, para você papai, quem é papai aqui, mamãe, levanta a mão. Olha a grande maioria, né? Então essa vai para você, viu? Guarde aí no seu coração. Ele diz assim, e vocês, pais, está tão difícil, porque com esse negócio aí, você pais e mães, porque pais antigamente se via por estudo, a gente entendia, né? Mas agora, você pais e mães, para você não chegar e dizer, só falou com você, não falou comigo não, viu? Foi só para o pai. Você, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe aquele pai chato? Tem pai e mãe que é chato, que é brincadeira. A Bíblia diz assim, não seja chato, não provoque o seu filho a ira. Então eu não devo ficar no meu filho para provocar ira nele. Eu tenho que me aproximar dele para gerar amor no coração dele, desejo do pai. Então como é que você quer que seu filho lhe respeite, lhe ame, se você não respeita ele, não ama ele, se você trata ele como um qualquer? Como vai acontecer? Seu filho é presente de Deus, é herança de Deus, trate ele também com honra, para que ele venha a ser um jovem que venha lhe dar frutos no futuro. Às vezes é a forma errada, disfuncional que você criou seus filhos, que hoje você está em delegacia, em hospital, em clínica de recuperação, porque você não conseguiu educar seu filho no padrão de Deus, com a promessa criativa de Deus no coração da família, gente. E aí a gente está o quê? Correndo atrás de filhos. Quando a gente precisa é educar os filhos e viver. Então guarde isso no seu coração. Efésios capítulo 6, verso 1 e 4, para isso ser guardado no seu coração. A sociedade, queridos, ela realmente está em crise. Tanta crise que algumas profissões hoje está muito disputada. Psiquiatria. Em psiquiatria nem atende mais com plano de saúde, e mesmo no particular, se você for, é consulta de R$1.200, R$1.500, R$2.000, e o esfera é 5.000, logo para atorar, e é lotado. Psicólogo, minha esposa é psicóloga, todos os dias ela tem um número cheio no consultório dela, e que não era assim, mas passou assim, porque as pessoas estão o quê? Adoecidas, doentes, e a doença vem a partir das famílias doentes, gente. A gente não sabe mais lidar com o outro, porque eu não sei qual é a função do papai, eu não sei qual é a função da mamãe, eu não sei qual é a função do filho, eu não sei me comportar como marido, como esposa, e aí a gente cria uma loucura, uma bomba vai se formando dentro do lar, gente, e que um dia vai explodir, claro. Deus trouxe a gente aqui, trouxe vocês aqui, para que você possa começar a alinhar a sua vida, gente, começar a viver uma vida, um padrão mais legal na sua vida, você ser feliz, que a proposta de Deus não é de tristeza e de dor, a proposta de Deus é de felicidade, mas eu preciso entender qual a minha função dentro dessa socialidade, dentro da sociedade que eu vivo, e aí a gente fica doente espiritualmente, a gente adoece emocionalmente, e a gente adoece o quê? Fisicamente, claro. Doente espiritual gera emoções doloridas, e quem está emocionalmente dolorido gera um reflexo, somatiza no corpo. Já foi comprovado que principalmente doenças como o câncer tem muito a ver com as emoções,
Pessoas que sofreram muito, que tiveram muitas dificuldades, termina lá na frente estourando, porque todos nós temos células boas e ruins. Então você é emocionalmente fragilizada, essas células têm um poder maior de depois surgir. Então a gente precisa entender, quando é que eu vivo fragilizado pela essa emoção? Quando eu me deixo espiritualmente estar distante do Criador. Gente, é tão assim, para mim fica tão mais simples quando eu entendo que eu sou filha de um Criador e que esse Criador tem uma vida abundante para a minha vida, porque Ele prometeu. Então o que é que falta? O problema está no Criador? Não, o problema está em mim, porque o Criador é perfeito. O problema está em nós, gente. Sabe por quê? Porque a gente quer bater contra o Criador. É como se a gente sabe que isso aqui é errado, mas a gente quer convencer a Deus que não é, mesmo você sabendo que é. Sabe por quê? Porque pode gerar um prazer pequenininho na sua vida, momentâneo, e você acha que aquilo é tudo o que você tem. E essa sociedade vive nessa crise terrível, e a única coisa que nos adoece é o pecado, queridos. E aí eu queria ler o texto, Isaías 59, o verso de número 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor, preste bem atenção, o contexto que ele vai dizer para você entender que Deus é um Deus abençoador, amém? Deus é um Deus de bênção. O problema não está nele, o problema está na gente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus, e os seus pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir aos seus pedidos. Queridos, olha, eu dei para você uma chave de ouro hoje agora aqui, que está nesse texto. Então qual é o meu problema? O pecado. E o pecado não confessado, porque se for confessado ele é perdoado, amém? Vocês já entenderam isso? Que se eu peco, eu posso pedir perdão a Deus, amém? Jesus morreu por isso. Ele morreu por isso. Então eu posso estar lá em 1 João capítulo 1 verso 9, vai dizer, guarde aí no seu Bíblia, depois você vai ler, que vai dizer assim, que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando confessado. 1 João capítulo 1, o verso 9. E se você disser que não, pastor, mas eu não peco, aí eu vou dizer a você, você tem o maior pecado, que é o mentiroso, né? Está lá escrito, aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, está lá escrito. Então a gente precisa entender, todos nós aqui somos pecadores, todos. A gente precisa da graça de Deus, do amor, do perdão, enfim. Mas quando eu sou perdoado, lavado, remido pelo sangue, é o que eu vou fazer da minha vida que vai fazer a diferença. Eu saber agora, estou aqui em Recife, mas vou para João Pessoa, vou para junto da minha amada, eu tenho uma família, que eu respeito minha mulher, que ela me respeita, ela sabe que eu estou aqui em João Pessoa, ela não fica mais com medo. Ai meu Deus do céu, quando ele chegar, será que ele vai arrumar uma mulher pelo meio do caminho? Será que ele vai dar isso? Claro que não acontece mais, porque há o quê? Há Deus na relação. A gente decidiu viver a relação com Deus. Uma família que era imperfeita começa a viver com a perfeição do Deus perfeito que entra na nossa casa, gente. Isso só acontece comigo? Não, com todos aqueles que abrem a porta para Deus entrar. Mas você precisa ser corajoso para dizer, entra, Senhor. E quando ele entrar, meu irmão, eu quero dizer a você, que vai ter muita coisa que você vai ter que abandonar. Vai ter coisa que você vai ter que entender que você não pode mais compactuar. Se você quer uma família que seja funcional e que Deus esteja nela, tem muita coisa. Sabe aqueles mulher bicudinha? Comigo é assim, não é assim não. Tira esse biquinho. Deixa Deus cuidar de você. Esses maridos, baixa a bola. Baixa a bola, rapaz. Zequinho, Deus uniu vocês dois para guerra? Claro que não. Deus uniu para uma vida de paz, gente, de alegria, uma vida bacana. A minha casa já foi completamente disfuncional, mas quando Deus entra, se vocês estão aqui, eu creio que Jesus trouxe vocês aqui. Você não veio por acaso. Jesus trouxe você aqui. Você pode até estar dizendo, não pastor, eu vim porque eu quis. Não, você não tem capacidade suficiente para buscar o Senhor, se Ele não nos amar primeiro. Bote isso no seu coração e deixe de ser arrogante. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Agora, é tão lindo que Ele traz.
Mas o ficar depende da gente. Você pode se levantar e ir embora, mas Ele te trouxe. Aí você não vai dizer, mas o Senhor nunca esteve do meu lado. Claro, eu levei você para todos os lugares e você que não quis me ouvir. Então, eu quero trazer para o coração de vocês que o diabo criou exatamente um negócio chamado argumento intelectual para os nossos corações. Todo mundo tem argumento para situações. Ninguém mais erra. Agora é assim, sabia? Todo mundo tem desculpa. Foi por causa disso, foi alguma coisa. E se não tiver cuidado, a psicologia, a ciência, ela é favorável. Ela traz uma coisa, mas se não tiver cuidado, ela lisa pecado. Eu digo isso à minha mulher, porque não, você só fez por causa que seu pai, por causa da sua mãe. Mas a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você pode dar um basta. Todos aqui conhecem Jesus? Todo mundo aqui é amigo de Jesus? Pelo amém, tem uns que ainda não está, mas vai chegar lá, né? Vá com fé que você vai chegar lá. Amizade, com fé a gente vai conseguindo, porque ele já é seu amigo e o meu, porque está lá escrito: eu sou amigo de vocês. Eu não me chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Agora, você precisa querer ser amigo do Senhor, né? Eu decidi ser quando sou besta. Quando ele disse, eu digo, estou aqui, cuida de mim. Vamos ler Gênesis 3, 1 ao 6, que vai exatamente trazer a astúcia do diabo. E se você esquecer que foi a mulher Eva, pense em você, homem e mulher aqui, nessa argumento da serpente para a sua vida. Gênesis capítulo número 3, vai tratar da queda do homem. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ele disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha que versículo fantástico, preste bem atenção. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao bichinho do seu marido, e o bichinho comeu. Esse bichinho você tira. E a palavra de Deus nem aumenta nada na palavra, nem de Deus, me perdoe, por favor, só quis brincar. Brincar, obrigado, Senhor. Mas é assim, gente, você entende? Veja como a serpente foi. Ela lança de forma astuta no coração do homem, aliás, da mulher ali naquele momento, uma coisa assim que diz assim: vai lá, experimenta. Rapaz, tu não sabe que tu está perdendo. Vou falar até magia para você. É assim, gente. E aí só, aí você vai naquela, aí vai gerando aquele negócio: puxa, será que é bom mesmo? Aí chega aquela amiga para você, ou aquele amigo que diz: foi bom. Aí você vai, gente. Quando você vê, você está numa situação terrível. Vamos dizer, eu me lembro, a primeira vez que eu fumei maconha na minha vida, eu fui conversar com um amigo, aquele cara, Valencia, meu irmão, tem um negócio massa. É 2, 3 pauzinhos, meu irmão, a lua, o céu, a estrela, velho, tu fica aí, o cara diz, tô nessa, meu irmão, né? Eu quero sentir esse negócio todo que você está falando. Lembre-se sempre, o diabo, ele não vem se apresentando como tal. Amém? O diabo é igual aquele cara. Sabe aquela pessoa que fala muito dela, que você conhece aquela pessoa e a pessoa começa: olha, confia em mim. Cara, amigo, sou eu. Oi, cara, para fazer o que é certo sou eu. Pense num homem bom. Nenhuma corra léguas. Esse é o perigoso.
a propaganda de quem é bom. Foi ele que fez a propaganda de Jó. Homem reto, fiel, homem que foge do mal. Então, se você é bom, a primeira pessoa que vai se preocupar em falar de você para os outros é o próprio Deus. Você não precisa abrir sua boca para dizer que você é bom, porque o próprio Deus vai falar de você. Nós vivemos num mundo de muitas teorias e pouca prática. Nunca se viu. Olha, o que você precisar hoje tem na internet. Eu quero fazer uma lista aqui. Já teve gente que já inventou isso. Pode escrever, pode botar lista na testa, que você vai ver. Tem lá um cara, olha, faz a lista na testa assim, você bota, olha na frente do espelho. Se não fizer, eu tenho certeza que hoje vai ter gente saindo daqui e vai fazer. Vai procurar. E ainda vai vender e vai ganhar dinheiro. O negócio é parado, o negócio. Então, bota na sua cabeça que você precisa colocar em prática tudo aquilo que Jesus tem te dado. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz assim: olha, não adianta de nada você conhecer todas as escrituras se você não vive ela, se você não coloca em prática ela. Então, minha família só passa a ser uma família funcional quando eu coloco em prática as coisas que ele me dá, gente. Tem um texto fantástico, Mateus capítulo 7, verso 12, eu acho, 12, que vai dizer, deixa eu abrir aqui, eu acho que é Gênesis 7,12, que serve para todo mundo aqui, amém? Eu acho lindo, eu acho que se só existisse essa frase, eu acho que ela faria todo sentido na vida de todo mundo. 7,12, deixa eu ver se é isso mesmo. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Acabou. Quer um pai legal? Seja um pai legal, né? Um filho legal, tu está entendendo? Então, tudo que eu quiser que aconteça comigo. Eu lembro aqui de uma história de um garotinho que o avô dele morava na casa com ele, e o pai dele tratava muito mal o pai dele, e ele como pequenininho olhava e tal, e o pai sempre, não, meu papai, tu me lá da mesa, como ali, sentado ali, não me lá não, e aquele negócio e tal, e ele sempre dava uma cuinha para o pai dele, que era o avô do pequenininho. Aí de repente, essa cuia era aquelas cuias de lata, feita de lata daquela margarina, lembra aquelas lata grande e tal? E o menino viu, aí um dia o menino pegou a latinha, quando o pai viu, você vai para onde com essa latinha? Ele disse, estou preparando para o senhor quando ficar velho. Copiando, gente. Quais as tuas atitudes como mãe, como esposa? Então é muito interessante a gente ver isso. E se você é homem, bote bem na sua cabeça uma coisa, chegue para sua filha hoje e diga assim a ela, quem tem filha, se ela tiver, claro, se ela for muito pequenininha não, né? Aí é muito pequenininha, se perguntar, ela vai dizer Gagá, Dudu, né? Não vai dizer nada. Mas se ela for pequenininha assim, já tiver assim, você pergunta, você casaria com um homem igual ao seu pai? Você quando for escolher um homem para casar, você vai escolher um homem como seu pai? Uma pergunta interessante. Eu vivi uma experiência muito difícil. Eu tinha um discipulado de jovens. E um dia chegou uma das jovens lá e disse assim, começou a chorar e disse, pastor, o senhor não, pastor, ainda não era pastor. E disse, pai, chamava de pai, você não sabe quem é papai. Eu até jogava bola com o pai dela e tal. Disse, papai é um na igreja, em casa ela é outra, enfim. Ele começou a chorar e tal. E eu fiquei preocupado, porque estava ela e mais duas irmãs, e todas elas metendo pau no pai. Aí foram embora, eu digo, meu Deus do céu, o que minhas filhas estão dizendo o que eu sou? Aí eu digo, hoje de noite, vou perguntar. Aí acabou, aí brinquei com as meninas e me sentei e disse, filhas, pai, tem uma coisa para perguntar a vocês. E eu perguntei a elas. E elas tiveram coragem de dizer, pai, tem isso aqui, que a gente gosta, achamos que isso erra assim e tal. E eu achei fantástico, porque como Deus estava presente na situação, elas tiveram a liberdade de dizer aquilo que elas sentiam. E me ajudou muito a que eu tomasse um novo padrão de viver. E aí minha casa melhorou muito mais. Muito mais. A gente já está caminhando já para o final, mas assim, olha, eu queria dizer a você que a gente está doente, amém? E a gente precisa de cura. E essa cura só tem uma pessoa que pode nos dar, que é Jesus Cristo. Amém? Então não tem como a gente buscar alternativa em teorias, em filosofias, nada. Só tem alguém que pode consertar a minha vida e a sua. E esse homem se chama Jesus Cristo.
porque ele pagou o preço ali na cruz, e o sangue dele tem poder para transformar a minha vida e a sua. E eu quero ler Mateus 8. Vai ser bom, né? Que você for chegar em casa, o que não falta é palavra. Mateus capítulo 8, ele vai dizer algo muito interessante, de um leproso, mas o contexto da história toda é muito legal. Mateus 8, versos 2 e 3, que ele vai dizer assim, eu vou começar do... Quando Jesus desceu do monte, o que é que Jesus fazia no monte? Orava. Então era um homem de quê? Oração. É a primeira coisa que a gente tem. Quer melhorar a tua casa? Comece a orar, meu irmão. Comece a orar, minha irmã. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fica limpo. Queridos, eu acho esse texto, para mim, né? Eu acho fantástico demais. Porque Jesus não perguntou nada ao leproso. Ele só disse assim, eu quero, fica limpo. Então, se há algo em você hoje que está complicando a sua vida, que está tirando você dessa função que Deus te chamou, Deus está perguntando hoje a você. E deu a oportunidade de você estar aqui, você dizer, eu quero ficar limpo. Deus não está dizendo nada no meu coração. Você pode dar, Deus está falando. Não, Deus está falando através da palavra dele, amém? Amém. Mas eu sei que aqui, todo mundo precisa em alguma área da vida ser curado pelo Senhor. Todos aqui. Aí você pode, alguém conversou com você? Não, ninguém conversou comigo, é porque eu sou ser humano. E sou igual a vocês. Como eu também preciso de cura igual a vocês. O querido ali, Silvino, cadê? Silvino nessa hora ele já correu, né? Será que essa sociedade doente é o resultado de famílias desajustadas? A gente precisa responder isso? Claro que sim. Não é verdade? A sociedade está doente por quê? Porque não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem avô, não tem nada, está uma bagunça. Os filhos hoje, de pequenininho, manda nos pais, gente, menino pequeno, eu digo lá em casa, eu tenho um bocado de neto, tem 6, eu logo assim, aquele olhando assim, ó, vou estar vendo, viu? Minha filha do meio, ela decidiu, ela é médica, mas ela só trabalha um dia na semana, que é no hospital, que ela é concursada para não perder o vínculo, mas ela abandonou o consultório e tudo, ela tem uns filhos de 5, um de 4 e um de 2, é 5, 3 e 2, e aí ela decidiu educar os filhos, ela disse, pai, eu não vou entregar meus filhos para o mundo. O marido também é médico, está trabalhando, que sou um monstro, para poder dar a ela o privilégio de ficar cuidando dos filhos, que foi o que elas aprenderam com quem? Com a mãe. Minha esposa só começou a trabalhar quando meu filho mais novo completou 18 anos, passou no vestibular e completou 18 anos. Às vezes é um sacrifício que a gente precisa fazer. Eu sei que não é fácil, por causa do homem. Se o homem fosse melhor, a gente teria melhores mulheres dentro de casa, que cuidariam melhores dos nossos filhos. Mas a gente não tem cumprido um padrão daquilo que Deus deu. A mulher não se sente protegida pelo homem. E os homens hoje é tudo o que eles são bananão, é um negócio, Ave Maria. Aqui tem um negócio interessante, que é assim, hoje o homem está meio que assim, uma situação difícil, aí ele vai conversar com a mulher, ué, vai lá por mim. Bota a mulher no fogo, vai lá, ajuda lá. Rapaz, tá uma confusão lá, vai lá, me ajuda, que eu estou nervoso. Que conversa! É você que tem que resolver, rapaz. É a sua mulher que tem que está protegida por você, gente. E ainda digo mais, aqui. Então, em todo lugar, para não resumir aqui, tem muita mulher que hoje está com o nome em SPC, problema jurídico, tudo por causa do marido, que meteu ela na justiça. Não, bota no teu nome, me empresta teu cartão, depois eu te pago. Menino, eu sei dessa história. As pobrezinhas acreditam, pior que ela acredita. O pecado tomou conta do coração do ser humano. E o resultado são exatamente essas famílias desajustadas. E aquilo que era uma ordenança abençoadora, a comunhão do homem e a mulher na criação da família, na continuação do projeto de Deus, ela perde sentido no coração pecaminoso do ser humano.
O coração doente transforma o homem em um ser doente, doente em suas emoções. Porque o coração é enganoso, como o meu irmãozinho falou desde o início. Segundo Jeremias, eu acho que é capítulo 9, verso 17, ou 17, verso 9, que vai falar exatamente do coração enganoso. Eu digo, eu vou olhar, para ninguém levar sem ser, né? A minha irmã está anotando, ela vai depois dizer: pastor, só jogando gato por lebre, dizendo os negócios não era. Capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entender? Quem aqui já não foi traído pelo seu próprio coração? Quantas vezes você já não prometeu a Deus: Deus, nunca mais eu faço? E você não prometeu em pé assim: ah, Deus, eu nunca mais. Não, foi de joelho chorando, Senhor, nunca mais. E quando você vê, você se pega fazendo. Por quê? O nosso coração, ele é enganoso. Por isso que uma coisa lá em Provérbios diz de uma forma muito clara, que só tem uma coisa que Deus nos pede, que é exatamente o coração. Filho meu, dai o teu coração. Será que a gente pode ter uma esperança para esse mundo tão desesperançoso que nós temos? Claro que sim. Jesus Cristo. Eu vou ler mais um texto aqui de 2 Timóteo 3, para você ver como é que a gente vive hoje em dia. Quem somos nós já foi escrito através de Paulo. E olha, 9 horas, vou acabar, viu? Timóteo 3, né, 2 Timóteo 3, 1 a 4. Olha o que é que diz. Cadê aqui? Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos, eles serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Olha que palavra dura. A gente se reconhece que a nossa sociedade está vivendo isso, que essas são uma resposta do que a gente vive, gente. Só faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Tá. Anota aí o Salmo 127, para você ler em casa. Já vou dar a tarefa para casa. O Salmo 127 e o Salmo 128. Você vai ver que tem tudo a ver com o contexto de uma família que tem a funcionalidade do Senhor. Amém? Salmo 127 e 128, que é muito interessante. Você crê que a família é a célula da sociedade? Gênesis 2, 24 vai falar sobre isso. Deixará o homem pai e mãe, se unir a sua mulher, os dois formarão a sua carne. Jesus lá na frente, Mateus, ele diz a mesma coisa quando ele é questionado sobre o divórcio, que ele diz: mas por que Moisés deu o divórcio? Ele diz: mas o divórcio não estava no coração do homem, ele vem pela dureza do coração do homem, porque deixará o homem pai e mãe, se unir a sua mulher, os dois serão a sua carne. E lá no 19 ele diz assim: olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus para poder reconhecer que nela a gente vai encontrar as verdades absolutas. O projeto de Deus não pode ser frustrado, e o projeto dele é de vida eterna. Amém? Jó 42, ele fala exatamente isso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, projetos podem ser frustrados. Então a gente precisa conhecer a palavra para poder a gente viver uma família funcional. Amém? Eu vou ficando por aqui porque já são 9h05, mas eu tenho muita história. Se ele quiser, a gente pode chamar para a parte 2. Amém? Porque tem um bocado de pano na manga para a gente ainda trabalhar, mas eu sei que vai passando o tempo e eu gosto muito de brincar e tal, e termino parando, brinco e tal, e a coisa vai ficando mais longa, né? Mas eu não queria, posso orar pelo menos? Meu irmão, quem disse que está na hora já? Não, mas está na hora, eu sei. Deixa eu até fechar aqui porque dá uma vontade de ficar.
Oi? Promessa é dita, viu? Promessa. Não, mas eu só não venho quando não me chamam. Vocês passam um tempo danado de me chamar aqui, eu vou dizer, ó, não me chama, eu tenho que ficar, Silvino, eu quero ir para aí, por favor, deixa eu ir. Não, é brincadeira. Bota logo, né? Parte 2, a gente vai ter essa parte 2. Então vamos pensar assim, eu e você, todos nós aqui, Deus tem um projeto para a gente, amém? E o pecado nos deu uma afastada desse projeto. Sabe essa coisinha que você às vezes sente no seu coração, assim, tipo assim, uma saudade que você não entende, você acorda de manhã e de repente aquele negócio assim, e uma tristeza, uma sensação diferente, e você não sabe responder o que é. Eu sei o que é saudade de Deus, é saudade de estar no trilho do Senhor, é saudade de viver a graça de Deus, é saudade do Pai da gente, que até lá só vai perder um pouco quando a gente tiver um encontro com Ele. Mas até lá essa saudade vem gerando no nosso coração, às vezes, um desconforto, que a gente não sabe o que é. Mas é isso, gente, é você estar fora do trilho. Aí nessa noite Deus está dizendo assim, eu quero recolocar você no trilho. Eu quero botar você de novo no trilho. Eu quero que você se sinta novamente nessa caminhada funcional para a qual eu lhe chamei. Eu quero que você me busque mais, me procure mais. Aí eu acho tão interessante porque o ser humano, às vezes, ele precisa muito de coisas que ele toque. É interessante, né? Por isso que algumas pessoas usam disso e fazem, olha, compra a vassourinha que varre o céu, não sei o que lá, e tal, e começa a criar situações, porque o homem gosta de coisa para tocar. Mas eu queria que nessa noite você viajasse, assim, você se visse, né, numa grande situação, onde você vê o trilho, mas que você percebe que você está fora dele, que você precisa voltar para esse trilho, e você começa a entender que você não tem força suficiente para pular para dentro desse trilho, que você precisa de ajuda para poder voltar essa caminhada desse trilho. Vontade você tem no coração, mas você diz assim, puxa, eu quero ir, mas não estou conseguindo, eu já me esforcei tanto. Aí de repente eu quero dizer a você que tem um acesso a esse trilho, e esse acesso se chama Jesus Cristo. Ele pode nos levar de volta a esse trilho. Aí você pode até dizer, mas pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu sei que você já entregou sua vida para Jesus, eu sei que você busca viver essa caminhada, mas às vezes a gente sai desse trilho, gente, através até de coisas tão simples. E Deus é tão maravilhoso com a gente, que trouxe a gente nessa noite para colocar a gente de volta nesse trilho. O trilho funcional não é só o trilho da vida eterna, que a vida eterna Jesus já conquistou na cruz do Calvário para a gente, amém? Ponto. Jesus já morreu por mim, por você, ponto. O negócio é o que eu faço com essa vida abundante que Ele me deu. É voltar esse trilho, gente, voltar essa caminhada, voltar a ser aquilo que faz parte do teu DNA espiritual. Jesus, quando soprou, Deus, quando soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, Ele sopra o fôlego de vida, e no fôlego de vida dele vem o quê? A imagem e a semelhança dele. Não é física, é lá dentro da gente. Eu e você, dentro assim, Deus sopra dentro da gente algo novo. Eu queria, queridos, orar por você. Alguns sabem assim um pouco do meu testemunho, sabem que eu já tive uma vida disfuncional demais, muito distante. Mas um dia eu decidi esse Jesus, meu irmão. E hoje, queridos, eu tenho uma família, cara. E quem conhece a minha família vê que é uma família funcional. Hoje todos são cristãos, até os netos, tudo pequenininho, mas já está todo mundo, a galera toda da igreja. Funcional. Depende de você. Tu crê, irmã? A irmã tem um olho bonito, um olho verdão, parece que o meu era verde, quando eu fui perdendo. Esse pastor é meio doido, porque eu estou falando um negócio sério, aí vou, olho para o olho dela, já quebro. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Eu queria chamar você para estar junto aqui comigo em oração. Eu queria, esse negócio aqui, tu não aguenta não, a mesa tem que ser dura. Essa mesa, ou senão esse bicho que é fortinho, ele vai,
Palmas para Silvina. Pastor, eu tive que trazer isso carregando sozinho lá da capela do intercessor para cá. Aí daqui para cá o pastor veio dizer que eu não consigo pegar. Me ajude. Eu quero orar por você. Eu não quero sair daqui sem antes orar pela sua vida. E assim, eu não queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui se você não realmente não sentiu desejo no seu coração. Não pode ser pela emoção. O pastor está dizendo, vai todo mundo, eu vou também. Não, porque aí não tem sentido nenhum. Por isso que eu não gosto de negócio de emoção, não. Eu quero que você venha pela razão da sua vida. Não, pastor, eu entendi. Eu entendo que eu preciso voltar para o trilho. Da funcionabilidade. Não é a questão da salvação. Aqui a gente não está falando de salvação. Eu estou falando de você voltar à funcionabilidade. De você fazer aquilo para qual Deus te criou. Amém? Você tem uma função. E o mundo, meu irmão, vai ser órfão se você não cumprir aquilo que Deus colocou para você fazer. Que ninguém mais pode fazer o que só você pode fazer. Isso é meio louco, né? Mas isso é verdade. Porque Deus criou cada um da gente com uma finalidade. E se você não fizer, o mundo fica órfão daquilo que Deus te entregou e colocou na tua mão. Então eu queria orar por você, meu irmão. Queria orar por você, meu irmão. Se você tiver o desejo no coração, vem aqui para frente, que eu quero orar para clamar que Deus possa trazer você de volta aos trilhos da funcionabilidade. Não é questão de salvação, amém? Entenda-me. É questão assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero voltar a fazer a vontade de Deus. E se eu ainda em algum tempo não tinha percebido que eu precisava fazer, eu quero fazer. O teu celular aí disse que está encaixado. Eu quero. Está ali, está bem. Pode vir. Pode subir. Pode subir. Não é? Tudo bem. E sinta, para confortar o coração de vocês, eu também estou aqui. Eu vou orar, mas eu também estou aqui. Todos os dias eu peço, Senhor, me coloca assim. Porque sempre a gente tem uma tendência muito grande, meu irmão, de sair da funcionabilidade da vida da gente. Porque a gente tem muitas coisas para a gente fazer. Aí Deus diz assim, filho, eu te amo tanto, que essa noite vai ser diferente da sua vida. Aí você vai ver, você vai começar a correr. Tu já pensou um trem andando na areia? É confuso, né? E um trem andando no trilho. E ainda por cima um trem elétrico. Parece que Deus me chamou. Vamos orar ao Senhor. Ô Pai querido, Pai amado, em nome de Cristo, Pai. O pecado arrasou com as nossas vidas, Pai. É verdade, Pai. Assim como Eva, como Adão, Pai, negaram, desobedeceram, assim somos nós também. Mas o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para redimir, para nos dar a oportunidade, Pai, de vivermos um novo tempo. Foi tão lindo, Pai, o resgate dele, Pai, pelas nossas vidas. Ele pagou um preço, a graça tem valor, a graça não é algo de graça para o Senhor, porque para o Senhor teve o preço do seu Filho crucificado na cruz do Calvário. Para nós foi de graça, mas para o Senhor custou um alto preço. Nós entendemos tudo isso. Aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Começamos a dar uma caminhada com o Senhor. Mas, Senhor, é impressionante como a gente sai do trilho, Pai. Como a gente sai, Pai, parece que a gente não consegue mais encontrar o caminho de volta. E aí o Senhor traz a gente num momento tão extraordinário desse, a igreja reunida. A Tua palavra diz onde a oração do Senhor, há poder do Senhor. O Teu Espírito Santo, eu creio que Ele está aqui entre nós, porque isso é uma promessa do Senhor. Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde um ou dois ou três estiverem minha presença, eu estarei ali. A gente está aqui na Tua maravilhosa presença, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. A primeira coisa que a gente quer te dizer é que o Senhor nos perdoa os nossos pecados. São muitos, Senhor. Às vezes até pecado contumaz, repetido. Nos perdoa nessa noite, Pai.
lava o nosso coração, lava a nossa alma, Pai. Nos deixa assim como aquele leproso que olhou para teu filho Jesus e disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E as palavras do teu filho Jesus foi: eu quero. E eu creio, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor quer também nos curar, Pai. Que nessa noite o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos voltar a sermos, Senhor Deus, lavados, remidos pelo sangue e de volta à funcionabilidade das nossas vidas, Pai. O chamado que Tu nos fizesse, as habilidades, os dons que Tu nos desse, voltando, Pai, para que a gente possa cumprir com aquilo ao qual o Senhor nos chamou, Pai. Como filhos, maridos, esposas, amigos, irmãos, pai, avós, netos, bisavós, bisnetos, bons funcionários, bons servos, bons patrões. Faz um grande derramar nessa noite, Pai. Casais que estão aqui estejam tendo seu casamento restaurados, Pai. Pais e filhos restaurados, filhos e pais restaurados, irmãos restaurados, amigos restaurados, sócios restaurados, para que haja um grande mover do Senhor aqui nesse lugar. Que a gente possa sentir agora a Tua preciosa mão sobre as nossas vidas, Pai. Fazendo, Pai, um novo movimento do Senhor. Nunca mais, Pai. Nunca mais, Senhor Deus. Permite que a gente venha sair do trilho ao qual o Senhor nos colocou. Que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade sobre a nossa vida. Porque a Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A minha oração nessa noite, Pai, é que todos aqueles que aqui se levantaram num movimento de fé e de esperança, Pai, e de amor ao Senhor, o Senhor possa dar a eles, Pai, o que eles vieram buscar. E aqueles que ficaram sentados, Pai, que o Senhor também derrame sobre eles, Pai, uma unção, Pai. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o novo tempo do Senhor seja sobre a vida de vocês. Amém. A gente está no trilho de novo, amém? Estamos de novo no trilho. Vamos funcionar, porque a gente está no trilho do Senhor. Que Deus abençoe vocês ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Pois eu sei que és aquele que me guarda, e teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Amém, queridos irmãos, queríamos entregar uma lembrança do Ministério dos Semeadores para o nosso preletor e também chamar vocês para que antes da saída a gente faça a nossa selfie, né? Não esqueçam. Meu irmão, é simples, mas é de coração. Receba. Mas não é flor, mais não, né? Não é flor não, viu?